Buenas, 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 jogados! Cá estamos para a nossa reflexão de hoje e hoje eu inicio uma série chamada Sabedoria, onde nós vamos refletir aqui sobre o livro de Provérbios, hoje especificamente o capítulo 1, ok? Então hoje o capítulo 1 de Provérbios, a gente vai estar tirando esse tempo de reflexão. Eu espero que você participe comigo, tá bem? Você que está vendo essa gravação aqui, vai ser muito importante você colocar a sua pergunta aqui também, os seus comentários, ok? Para que a gente possa responder você também, legal? Buenas, 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 para você que está chegando agora aqui na nossa live de segunda-feira, nosso 707. Vamos iniciar, aliás, hoje eu estou voltando com as nossas séries, né? As nossas séries. Hoje começa uma série sobre sabedoria, tirando um tempo de reflexão específica sobre o livro de Provérbios. Hoje vai ser o capítulo 1 de Provérbios. Você tem sabedoria? Por que é importante sabedoria? Afinal de contas, o que é sabedoria? O que é que esse capítulo 1 aqui traz para a nossa vida no dia a dia? Eu gosto muito da ideia aqui de Provérbios, Eclesiastes e tal, esses livros, porque eles são muito práticos, né, para o nosso dia a dia. Só que tem algumas curiosidades, algumas lições aqui que, olha, a gente acaba passando reto. E eu tenho certeza que Deus vai mexer no nosso coração através dessa reflexão aqui de Provérbios. Bora lá? Bom, buenas para você que está chegando aqui. Muito bom ter você aqui comigo agora. Lembrando que eu estou em 2 redes sociais nesse exato momento. Ok? Você que está nessa rede aqui, por gentileza, dedinho na tela para curtir. Deixa eu ver quem está aqui, ó. Um abraço para o Fernando, para a Pri do nosso time, Laura, Fábia, Wanda, Júlia, Manuela, Dani Barber, Mr. Sheffer, Aleixo. Quem mais que está chegando aqui? Forte abraço para você que está chegando. Bom, logo aqui para mim, da onde você está me acompanhando, qual cidade, estado ou país, né? Eu tô aqui em Portugal. E você? Onde é que você está me acompanhando? De onde está me acompanhando? Envia aí para mim para eu mandar um abraço aí para você e para o local que você está. 2 minutinhos, a gente já inicia falando de sabedoria. Você está precisando de sabedoria? Qual que é a necessidade da gente buscar essa sabedoria? Blumenau, a Laura em Blumenau, Santa Catarina. Gosto demais de Blumenau. Aliás, gosto demais de Santa Catarina em geral, né? Uberaba, Minas Gerais. Morei em Minas Gerais. Um abraço para Fábia de Uberaba e para Laura de Blumenau. Um abraço. Sheila, um abraço para Sheila aqui também, do Rio de Janeiro, do nosso time. Manuela Uberaba. Show de bola. Benção demais. Vamos lá. Bom, jogados, é o seguinte. Hoje a gente inicia o nosso bate-papo sobre sabedoria, ok? Ó o Igor aqui, ó. Boa noite, meu amigo. E Jesus que não volta nunca, hein? Tá atrasado. Cara, acho que atrasado não tá, viu? Mas de vez em quando dá vontade de dar uma acelerada mesmo, né? Ai. Brincadeiras à parte, vamos lá. Hoje eu inicio com vocês aqui uma série falando sobre sabedoria. E eu não sei se você já parou para refletir, para pensar a respeito, mas nós vivemos um mundo muito complicado hoje em dia e sabedoria passou a ser uma necessidade, uma questão de sobrevivência emocional, inclusive.
Quem não desenvolve, não tem sabedoria hoje, sofre demais e sofre com grandes transtornos e faz outras pessoas ao redor ou criam situações de sofrimento também. Okay? Então, sabedoria é fundamental, certo? E o que é sabedoria? A gente vai responder isso. Para que sabedoria? E vamos discorrer aqui sobre o capítulo 1 de Provérbios, entendendo o que a sabedoria tem a ver com a nossa vida também. Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que Provérbios, o significado da ideia, né, de Provérbios é um ditado, é uma comparação, às vezes é uma pergunta breve e concisa. Provérbio não tem um padrão específico, existem vários tipos de provérbios. O fato é que o provérbio traz essa reflexão com algo, através de algo que é contado, falado, comparado com o dia de hoje, né? Ou com uma situação que a gente está vivendo. E quando a gente fala do livro de provérbios da Bíblia, precisamos entender também que não é apenas Salomão que citou, falou, escreveu provérbios. Se você pegar, tem vários aqui, vários outros autores, mas se você pegar talvez o mais conhecido lá, Provérbios 31, que fala sobre a mulher sábia que edifica a casa, etc e tal, né? Provérbios 31, mulher virtuosa e tal, quem achará? Provérbios 31, né? Não é Salomão ali falando, né? É a mãe do rei Lemuel. Alguns colocam que Lemuel era o próprio Salomão e tal, mas enfim, foi a mãe dele, então quer dizer, uma mulher aqui, uma mãe falando em relação à própria mulher. Dei esse exemplo aqui porque tem a ver com talvez o provérbio mais conhecido, né, que se cite por aí e tal. Mas só para você entender que não é Salomão que escreveu todos os provérbios, ok? É importante a gente entender isso aí. Salomão é o principal, claro, escritor aqui, é o principal homem usado por Deus para escrever esses textos de provérbios e foi o terceiro rei de Israel. Agora, deixa eu trazer uma questão aqui que talvez você não pare para refletir. Talvez você diga assim, mas Salomão fez uma oração, Deus falou com Salomão o que ele queria, e Salomão pediu para Deus para ele dar sabedoria. Por isso que ele se tornou um homem muito sábio. Permita-me discordar de você, ok? Salomão não foi um homem muito sábio ou o homem mais sábio do mundo. Vamos pegar um texto aqui, ó, 1 Reis... eu vou citar aqui, aí você busca depois. 1 Reis capítulo 3, por exemplo, no verso 5 ao 14, você vai ver esse diálogo ali, e você vai ver que Salomão pede sabedoria para reinar. Então, Salomão, essa é a leitura que eu faço em relação a esse diálogo de Deus e Salomão. Salomão teve sabedoria para reinar, porém não teve a mesma sabedoria para viver. Tanto é que em Eclesiastes ele escreve o quê? Muitos dos erros que ele cometeu vivendo. Então, para reinar, para governar aquilo que Deus havia colocado nas mãos dele como herdeiro, sucessor de Davi, etc., foi excelente. O rei mais sábio que já existiu, ok. Mas para a vida diária, ele não utilizou para a sua própria história, desenvolvimento, desenrolar da sua história, essa sabedoria. Então foi um rei muito sábio, porém não um homem muito sábio, né? Se você pegar aí até a questão de relacionamentos com mulheres mesmo ali, olha o que aconteceu, né? Tá bom? Então é importante a gente entender isso aí, porque uma das definições que eu gosto de sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Então a gente tem o conhecimento que você adquire com livros, história, relacionamento com pessoas, etc. e tal. Então aí você adquire o conhecimento. Do outro lado, você tem a sabedoria. Então tem a informação
Está lá no livro. Conhecimento é quando você acessa isso. E sabedoria é quando você aprende a colocar em prática da forma correta esse conhecimento todo. Então, uma ideia de sabedoria. Agora, para colocar em prática isso aí entram vários atributos, entram valores, entram princípios, entra o fruto do Espírito. Né? Então, esse conjunto de situações ou de características que nós desenvolvemos interiormente, fundamentado, claro, estou falando de uma sabedoria aqui de Deus para a nossa vida, tudo isso faz com que nós possamos ter sabedoria e não apenas conhecimento ou não apenas informação. Tá? Então não adianta você, eu li a Bíblia toda, eu já encontrei várias pessoas que falaram isso, né? Eu li a Bíblia toda 12 vezes já. Não significa basicamente nada, porque a questão é como eu vou colocar isso em prática. E ser uma pessoa sábia ou ter sabedoria significa que a gente não vai errar mais? Não é isso. Não é isso. Né? Mas a nossa postura diante do erro muda, ok? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Né? Esse erro, que é diferente de pecado, ele tem a ver com os seus valores e princípios. Porque aos seus olhos, né, aliás, aos olhos de alguém, você sempre vai estar errado. Não tem como. Não tem como você estar certo aos olhos de todo mundo. Você sempre estará errado. Por exemplo, o Billy Graham. Eu ouvi falar no Billy Graham, né? Olha, tem milhares e milhares de pessoas que condenam o Billy Graham e acham ele que era um anticristo terrível e fala que era um endemoniado. Tem gente que fala mal pra caramba dele como pai, mal pra caramba como esposo, como pastor, como evangelista, pregador, teólogo, enfim, ok? Quer dizer, o Billy Graham, né? Uma figura bem interessante pra gente analisar, né? Você nunca viu escândalos de Billy Graham, ok? Financeiros, etc. Ele é um cara que se tornou famoso pra caramba aí no meio evangélico. Você nunca viu esses escândalos dele. E mesmo assim, tem um monte de gente que fala mal do Billy Graham, ok? Então, aos olhos de alguém, você sempre será o vilão, sempre estará errado, ponto. Não é isso que eu estou falando em relação à sabedoria. Não estou falando sobre os olhos de uma outra pessoa aleatória e tal. Eu estou falando diante dos seus valores e princípios, ou valores e princípios de Deus, com a sua própria consciência. E aí nós vamos entrar no texto aqui. Ok? Vamos lá. Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Deixa eu colocar aqui que fica mais fácil para eu ler. Provérbios... Opa, peraí. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Até o versículo 3 eu li aqui. Bom, vamos lá. Então, o que ele começa falando aqui? O que Salomão começa falando aqui? Os objetivos desses provérbios. Então, Salomão está dizendo assim, olha, por que eu estou escrevendo esses provérbios? Por que eu vou citar para vocês isso aqui? Por quê? Para ajudar você a dar valor à sabedoria, para dar bons conselhos, né, e entender os pensamentos mais profundos, ok? Então, Salomão começa falando sobre os objetivos dos provérbios que são escritos aqui. Então, entenda que há objetivos aqui específicos. Deus usa Salomão aqui no caso para que esses objetivos sejam alcançados. Então, esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria, aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a viver de maneira inteligente e a sermos concretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos,
fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Aqui é traduzido já numa linguagem de hoje, o versículo do versículo 1 ao versículo 6. Quer dizer, os objetivos dos provérbios aqui são esses. Se nós pegarmos aqui e formos trocar em miúdo, por exemplo, nos ensina a viver de maneira inteligente. Quando nós entendemos esses valores, esses princípios, essas orientações, podemos viver de uma maneira inteligente. Quer dizer, nos dias atuais, principalmente, é extremamente necessário aprender a viver de maneira inteligente. Quantas decisões erradas as pessoas tomam, por quê? Porque uma coisa é você tem inteligência. Agora, será que acessa a inteligência? Será que consegue acessar? Eu vejo o pessoal falar muito sobre inteligência emocional, né? Eu não gosto dessa expressão inteligência emocional, porque eu entendo que a nossa emoção não fica inteligente. A nossa emoção deve submeter a nossa razão. E quando a nossa razão, ela é acompanhada, ela é governada pela sabedoria, então a tendência é errarmos menos ou a tendência é tomarmos decisões corretas. Quer dizer, viver de maneira inteligente, é sermos corretos, ser uma pessoa correta. Eu repito para você que para alguém, na boca de alguém, no juízo de alguém, você sempre será o vilão. Isso fato, vai acontecer como Jesus foi também. Mas a questão é, diante dos valores que você defende, você vive uma vida correta? Você é correto? Diante desses valores, desses princípios, você que diz que é cristão. Porque uma coisa, a gente precisa entender que uma coisa é você de repente num momento de cabeça quente, agiu pela emoção. De maneira esporádica, isso pode acontecer com qualquer um e vai acontecer. Como, por exemplo, Jesus chegou e quebrou todo o templo lá, arrebentou com um monte de coisa e tal. Enfim, ali foi emoção, certo? Não pecou, mas ali ele fez dessa forma, agiu dessa forma, ok? Outra coisa é a gente fazer isso de cabeça fria. Fazer isso pensado, maquinar contra as pessoas. Isso é não ser correto. Quando você faz alguma coisa pelas costas, vou fazer isso aqui porque vai que e tal, quer dizer, você já maquina, isso não é ser uma pessoa correta. Então a gente tem que aprender a ser correto e Provérbios nos auxilia nisso. Justos, mas olha só, não é justo segundo o nosso padrão de justiça, é justo segundo o padrão de justiça de Deus, porque a Bíblia diz que o nosso padrão de justiça é como absorvente usado. Em outras versões não, né? Na tradução literal aí, é absorvente usado. É como trapo de imundícia a nossa justiça. Eu tenho que comparar com a justiça de Deus. O que é que Deus ensina? O que é justo realmente? E honesto, como diz aqui. Hoje em dia, não é tão fácil encontrar pessoas honestas. Não é tão fácil encontrar pessoas honestas. Não é tão fácil encontrar pessoas que falam a verdade, por exemplo. Tem pessoas que pegam uma frase e ela monta um texto todo um enredo por causa de uma frase. Tem pessoas que omitem o que ela fala e só levanta aquilo que o outro fala. Então, isso não é honesto. Se você é honesto, você conta todo o contexto, fala todo o contexto, abre todo o contexto. Isso é honestidade. Então, não é tão fácil hoje encontrar pessoas honestas. Ok? Então, o texto vai trazendo os objetivos desses provérbios. Tornar sábio uma pessoa sem experiência. Há quem diga que o tempo traz experiência. Não, o tempo traz cabelo branco, artrite, artrose, limitações, etc. Ok? Mas o tempo não traz experiência. Experiência é outra parada, outra coisa.
Eu gosto da frase que diz que a experiência é aquilo que eu faço com aquilo que eu aprendi, certo? Então, aí eu ganho experiência. Mas o fato é que o texto diz aqui que a sabedoria, quer dizer, os provérbios ajudam na sabedoria para que pessoas sejam experientes, quer dizer, aquele que não tem experiência possam ter experiência. Até os moços, os jovens, serem ajuizados. Não tem nada a ver com idade. Quer dizer, a sabedoria de Deus pode proporcionar tudo isso aí, independente da idade. Eu vejo, tem igrejas aí que o pastor tem que ter tantos anos, tem que ter tantos anos no ministério, tantos anos de idade, etc. Se despreza o jovem. E a Bíblia, a sabedoria de Deus, né, ensinada pela Bíblia, nunca traçou esse perfil. E é importante a gente entender. Por isso que é fundamental a gente buscar aqui, através de provérbios, no nosso caso hoje, a sabedoria. Fazendo que entenda os significados escondidos dos provérbios e nos ditados e tal. Enfim, é muito importante. Versículo 7. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Na versão que você tem aí, provavelmente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos ou tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Deixa eu parar um pouquinho aqui. E eu vi que tem um comentário aqui. Quando tiver um comentário que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui, eu já vou lendo, tá bom? A Ana Paula colocou, eu já vou ler já o comentário da Ana Paula, porque tem a ver aqui com o contexto. Mas olha só, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Então, temer a Deus. Os tolos ou os loucos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Lembra que eu disse para vocês que a sabedoria é quando eu coloco da forma correta, fundamentado nos valores, meus princípios, etc. e tal, o conhecimento? Então, o tolo, o louco, segundo o texto, é aquele que não quer aprender. Ele despreza a sabedoria e ele não quer aprender. Se ele não quer aprender, como é que ele vai colocar em prática? Como é que isso vai se tornar sabedoria? Tem gente que pensa que sabedoria é uma revelação miraculosa que acontece naquele momento, é uma epifania que dá, é um negócio assim sobrenatural. Sabedoria não é isso, gente. Sabedoria não é isso. Tem gente que pensa que não conheço nada, por exemplo, da Bíblia. E é impressionante como pessoas querem falar sobre Deus e não conhecem absolutamente nada da Bíblia. Elas falam sobre aquilo que elas acham e falam em nome de Deus. E se você argumentar usando a Bíblia, ela te chama de hipócrita, fariseu. E ele, olha a batata assa, e repreenda para você ver. Aí, se você repreender, vão falar assim, olha, porque aqui na igreja, na casa você é uma coisa, lá fora você é outra. É assim que funciona. É assim que funciona. Mas esses são os loucos, são os tolos que rejeitam o conhecimento. Uma live como essa, um tempo, uma reflexão como essa, por exemplo, aqui, quantas pessoas querem isso? Quantas pessoas realmente querem aprender, querem conhecer, querem se tornar pessoas sábias para tomar as decisões corretas, para parar de errar ou errar menos no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, para entender o pensamento de Deus, entender a vontade de Deus e cumprir e viver de forma a agradar a Deus, enfim, né? Ou viver uma vida aí extraordinária, uma vida que Deus preparou, projetou para você. Quantos querem isso? Não, o que a pessoa quer é o quê? Vamos fazer uma oração, uma campanha, Deus vai lá, resolve, faz tudo, agora eu vou bombar. Pronto. É isso que a maioria das pessoas querem. Esses são os tolos, são os loucos, segundo o texto. Ana Paula colocou o seguinte, entra na questão de julgar a sabedoria do outro. Ana Paula, também, né, eu estava falando um pouco antes a respeito, quando você colocou essa pergunta, também, e olha, é bom você ter colocado isso, Ana Paula, porque, não, olha só, prestem atenção no seguinte, eu vejo muita gente louca, dizer o seguinte,
Não pode julgar, irmão. Não pode julgar, viu? Não pode julgar. Quem disse que não pode julgar? Jesus nunca falou que não pode julgar. Deus nunca falou que não pode julgar. Ele só disse que você vai ser julgado da mesma régua, a mesma medida. Mas julgue. Aliás, é necessário julgar. A todo momento a gente está julgando e vai julgar. Mas só tome cuidado. Se prepare. Tenha a régua correta, para que você possa medir e julgar da forma correta. A todo momento nós estamos julgando. Eu estou falando aqui, você está julgando o que eu estou falando. Natural. Ok? Natural. Aí a Ana Paula colocou, mas tem pessoas que conhecem também, principalmente nas igrejas, que conhecem a Bíblia, mas não vivem ela. Então, Ana Paula, aí entra o que eu disse, né? Conhecer não é suficiente. Entra valores, princípios, uma vida de temor a Deus, que é o que nós lemos por último aqui. O temor a Deus é o princípio. Então, se há temor, há valores, há princípios de Deus. E essas características é que vão fazer com que o conhecimento, atrelado ao conhecimento, se torne sabedoria. Só o conhecimento por ele próprio não significa nada. Eu falei, tem gente que leu a Bíblia 12 vezes aí. Não é nada. É um louco. É um tolo, como diz o texto bíblico aqui. Entendeu? A Lu colocou nas igrejas, o que mais pregam é temer a Deus, mas eu penso que tenho que amá-lo e respeitá-lo. Então, temer a Deus, Lu, não é tremer a Deus. Tá? É diferente, ok? Tremer é uma coisa, temer é outra. Temer tem a ver com o respeito a Deus. É o entendimento de quem é Deus. É essa a relação. Agora, tremer é outra história. O que o pessoal coloca é medo, né? O temer que Deus quer aqui tem a ver com o respeito fundamentado no amor a Deus. E em Cristo é assim que funciona. Certo? Por que se coloca tanto peso da sabedoria na mulher, sendo que a sabedoria é para todos? Ana Paula, não vejo que coloca tanto peso na mulher. Primeiro é que foi uma mulher que escreveu em Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa. E depois Salomão, aliás, antes Salomão vem e fala sobre a mulher sábia edifica a casa e tal. Bom, são funções. Dentro daquele contexto, a mulher sábia, ela edifica a casa. É isso que está dizendo. Ok? Não vou entrar no mérito agora porque não faz parte do nosso texto aqui. Uma outra oportunidade eu vou aqui Provérbios 2, 3, 4 depois, ok? Mas não é peso. A sabedoria é para todos, mas há especificações. Por exemplo, nós começamos a falar sobre o rei Salomão. Então ele teve sabedoria para ser rei, mas não teve sabedoria para como homem. Certo? Dentro da função do lar, casa, a mulher edifica ali como essa função que ela exerce. Né? O homem tem outra função. E assim vai. Entende? Claro que a sabedoria é para todas, mas ali está especificando situações, ok? E não deveria ser peso, né? Porque uma mulher que teme ao Senhor, ela deveria bater no peito e falar assim, olha, mulher sabe edifica o lar, vou edificar o meu lar, eu temo o Senhor, pronto. É simples, ok? Verso de número 8. Já no 8 aqui, ó, aliás, se você pegar o 7 e o 8, né? Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Quer dizer, aqui chama a responsabilidade para os pais para que eles possam guiar, orientar os seus filhos, mas pais que temem ao Senhor, pais que vivem com Deus, não os pais cabeçudos hoje em dia. Hoje em dia a gente tem
pais que, pelo amor de Deus, né, não conseguem, por exemplo, vamos lá, pai ou mãe não consegue sentar e estudar a Bíblia com os filhos, orar com os filhos, consegue colocar música de funk e ficar rebolando com os filhos e acha graça disso, aí consegue, acha tempo para tudo, para fazer tudo, né, para trabalhar, para sair, para passear, etc, mas não consegue tempo para ter uma vida espiritual junto com os filhos, para entender as emoções dos seus filhos e orientá-los e guiá-los, pegar na mão deles e guiá-los realmente. Então a gente vê muitos pais hoje tolos, na verdade. E o texto aqui fala, escuta o pai. Mas você tem que escutar o pai e a mãe que vive dessa forma. Que vive dessa forma. Que vive e ensina. Ah, mas eles não são o melhor exemplo, tal. Olha... Deixe eles julgarem eles. Deixe você julgar você, mas ensine. Ensine. Se você não aprender a ensinar os seus próprios filhos, vai ensinar quem? Vai ensinar quem? Vocês não entenderam, né? Vocês querem comparar a mulher, o homem de antigamente e tal, com os dias atuais. Olha, vamos falar a verdade. Grande parte daquilo que a gente faz, compra, vive, se relaciona aí fora, não tem nada a ver com aquilo que é necessário para a nossa vida. Grande parte do nosso tempo, inclusive. Pega e faz a conta daquilo que você gasta como dinheiro com aquilo que realmente é necessário, com aquilo que não é necessário ou é supérfluo. Faça essa conta, faça esse tipo de análise. Ah, mas o mundo mudou, mas eu não tenho que me moldar ao mundo. Se eu quero ser sábia aos olhos de Deus, eu tenho que romper com o sistema do mundo e viver diferente, um estilo de vida diferente. Eu sempre digo que a vida cristã é um estilo de vida diferente. Ah, mas eu quero ser feliz aí e eu quero viver. Ok, mas essa não é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não vem para que eu fale ou use esses jargões aí da maioria das pessoas. Os pais, ou a mãe, ou o pai, não instrui os seus filhos em Deus. Aí o mundo instrui lá fora. Não deixe de instruir os seus filhos. Não deixe em nenhum momento de instruir os seus filhos. Sente, converse. Não venha com esse papinho de ai não, mas eu estou fazendo isso dando um exemplo da minha vida. Vai cagar. Já mandaram você hoje. Se você pensa assim, desculpa, mas você tá louco, tá louca. Porque não é só isso aí. Deus deixou 66 livros para você chegar hoje e falar assim, olha, não, eu vou deixar para lá os 66, que Deus não sabe nada, ok? Eu vou a minha vida, ele vai olhar na minha vida, tá bom. Então, os seus filhos realmente têm que olhar para a sua vida em partes, mas ele tem que aprender de Deus, tem que conhecer a Deus pela palavra que ele deixou também, pelos seus exemplos, histórias, etc. Tem que aprender a refletir naquilo que a Bíblia é um conjunto de livros que transmite para a gente o pensamento de Deus. Aí você quer colocar que você é mais importante que Deus? Isso é preguiça. Isso é preguiça. Mãe e pai preguiçoso, que não conhece nada da Bíblia e não conhece nada de Deus consequentemente. Aí fala que está ensinando através da sua própria vida. Desculpa aí, ô Jesus. Desculpa aí. Ensina na Bíblia e ensina com exemplo. Ensina na Bíblia e ensina com exemplo. Ensina na Bíblia e ensina com exemplo. Ok? Não jogue fora a Bíblia por causa da sua vida, certo? Porque quando você falhar, e você vai falhar, eu falho, você falha, ele vai se fundamentar na Bíblia ainda, não na nossa falha, ok? Não na nossa falha. Exemplos arrastam, mas não é um versículo bíblico. Isso aí pode encaixar em vários contextos, mas não encaixa nesse contexto. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina o quê? O que eu acho? O que eu penso? O que eu gosto? Não. Os princípios e valores, a história, o evangelho, aquilo que é de Cristo. Por aquilo que foi revelado por Deus aqui. É isso. É isso aqui que fica aqui. É isso aqui que se compromete com a transformação da alma do ser humano.
ok? Exemplos arrastam, eu gosto muito desse jargão, ok? Só que não é versículo bíblico. Não foi Deus que disse e não deixou isso como um padrão para a gente viver, tá certo? Então, aqui, Salomão orienta para que os filhos façam isso. Em contrapartida, os pais também têm que responder dessa forma. Que o filho não vai ouvir conselho do pai e da mãe e orientação se os mesmos não fizerem. Correto? Filho, olha só, preste atenção agora aqui. Ok? Preste atenção aqui. Preste atenção. Filho, se homens perversos, versículo 10, quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente, que nós repartiremos o que roubamos. Versículo 15. Filho, não ande com gente dessa laia. Claro que está na linguagem de hoje aqui que eu estou lendo para você. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e não estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, homens, estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Você entendeu aqui? Você entendeu aqui o que está acontecendo? No texto? O que está acontecendo no texto aqui é que há pessoas perversas que querem influenciar você a fazer o mal. Então, vamos dividir em dois. Uma é você se tornar uma influência para outras pessoas fazerem o mal. Outra é pessoas influenciando você para fazer o mal, para prejudicar outras pessoas. Vamos lá, na prática. A ideia é que a sabedoria de Deus faz com que pessoas não vivam assim. Então, se você tem a sabedoria de Deus, vai conseguir identificar com quem você deve andar e com quem você não deve andar. Por exemplo, pessoas que ficam falando mal da outra, que ligam o telefone e ficam falando mal. Quando vem uma pessoa, uma informação para você, se isso serve como lição, ou se você pode interferir para ajudar de alguma forma, ok. Caso contrário, não receba isso. A sabedoria de Deus faz com que a gente não se envolva com esse tipo de gente. Ah, mas você já ouviu falar de fulano? Ah, você viu o que aconteceu? Pessoas com a sabedoria de Deus não vivem assim. Pessoas com a sabedoria de Deus não entram nessas arapucas. Não entram nessas arapucas. Esse é o ponto. E aqui o texto é muito claro em relação a isso. As pessoas que querem fazer o mal, as pessoas que estão prontas sempre para armar nas costas do outro. Quer dizer, uma pessoa, como é que você vai ter sabedoria se envolvendo com pessoas assim? Como? Como é que vai ter? Não vai ter. É impossível. É impossível isso. Então, o que o texto traz aqui é o querer prejudicar o outro. E tem pessoas que têm uma vida tão medíocre que ela quer só ficar falando do outro. Só ficar falando do outro. Não tem assunto, não tem...
ela não consegue sentar e conversar e falar sobre, vamos avançar na vida, vamos construir alguma coisa junto, vamos fazer alguma coisa para a gente melhorar, vamos montar um projeto, vamos ajudar as pessoas, vamos, sei lá, tem tanta coisa que a gente pode fazer e não, ela só conversa com a outra pessoa se for para falar mal do outro. Você viu fulano? A que fizeram, a que fez isso, que fez aquilo, e sempre no ponto de vista dela. E não é para trazer ensinamento, porque não são pessoas que ensinam ninguém. Você nunca vai ver uma pessoa assim fazer uma live, dar uma aula e pregar, fazer alguma coisa, influenciar, montar um projeto. Você nunca vai ver, porque pessoas que desenvolvem a sua vida para avançar, para ajudar outros, não tem tempo para parar e ficar falando mal dos outros, para prejudicar as pessoas. Esse é o ponto. Agora, como eu disse para vocês, aos olhos de alguém você sempre vai ser a pessoa errada. Ok? Sempre vai ser. Agora, qual é o limite para você falar alguma coisa ou comentar, ou enfim, né? Porque a gente vive no mundo, ok? E você vai ver na Bíblia Paulo falando sobre Mileto e Fineu, por exemplo, sobre Alexandre o Latoeiro e por aí vai. Você vai ver diversos momentos falando sobre pessoas, ok? O que eles fizeram aí, esses exemplos são até interessantes, porque isso aqui não é querer prejudicar uma pessoa. Eles estão fazendo o quê? Eles estão fazendo o quê? Orientando. Porque eles exercem uma função de orientação. Certo? Aí, existe objetivos específicos para isso. O objetivo é destruir a pessoa? Então, entra nesse texto. O objetivo não é destruir a pessoa, é outro. O falar não é o problema, né? O falar e o ouvir também. O falar ou ouvir não é o problema, mas eu ouço o porquê e falo o porquê. Então, a gente tem que parar e ponderar isso aqui. Uma pessoa sábia não fica fazendo isso, certo? Escutem, a sabedoria está... Versículo 20. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões da cidade e todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim. Gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem, quando eu os corrijo, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade trazendo fortes ventos e dificuldade. Eu rirei quando estiverem passando sofrimento e aflições. Pesado demais isso. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo. Olha só isso aqui. Versículo 32. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Quando você está satisfeito consigo mesmo, quer dizer, o que é que você tem feito para avançar na vida? O que é que você tem feito? Você tem estudado, buscado, se envolvido. Provérbios 1, esse aqui é o Provérbios 1, versículo 32, esse último que eu li. O que você tem feito para isso? Está consigo mesmo satisfeito com a sua história?
com a sua vida? É isso? É isso? Se você está satisfeito consigo mesmo, é um tolo, como diz a Bíblia aqui. É um tolo. É um tolo. É simples assim. Ok? Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. O que é avançar? Isso não é de cada um conceito pessoal? É e não é. É um conceito pessoal, é de cada um? É e não é. É e não é. Sabe por quê? É, não é? Vamos lá. O é porque somos indivíduos, temos as nossas particularidades. E não é porque existem padrões. Ponto. Vou dar um exemplo. Como como pai de família, por exemplo, existe um padrão. Eu estabeleço e entendo a missão que Deus quer para a minha vida e a família segue. Só isso. Ponto. Isso é avançar. Isso é avançar, né? Então, existem coisas que são pessoais e coisas que não são pessoais. É simples. Se Deus me deu a função, por exemplo, de liderar, ou chame como quiser, um grupo de pessoas. As pessoas estão ali, Deus me deu essa missão, ponto. Imagine só se num grupo de 15 pessoas, cada um fica puxando para um lado. Não, porque eu vou para cá, outro vai para lá, acabou. Por isso que a igreja está um lixo como tá. Por quê? Exatamente por esse não concordo, né? Então, mas cada um indivíduo tem direito de avançar. Então, você não entendeu absolutamente nada do que é vida cristã, o que é a igreja. Ok? Quando você se torna cristão, você tira esse negócio de direito de avançar sozinho, você tira isso aí. Cristão é aquele que entendeu que não existe direito de avançar sozinho. Ok? Pronto. Cristão não fica frustrado por causa de avançar com o outro. Sabe por quê? Porque ele morreu. Mas estou falando de cristão, tá bom? Só de cristão. Quem não é cristão, tá tudo certo, segue a vida, manda aí e tal, não há problema. Agora, cristão morreu, ok? Então ele já não vai querer exigir esses direitos, porque ele entende que agora ele tem deveres para cumprir. E esses deveres não são pesados para ele, sabe por quê? Porque Cristo vive nele e governa ele. Então, se Deus me deu uma função no reino de Deus, as pessoas que vão caminhar comigo, por exemplo, bora. Eu não vou ficar fazendo a democracia, sentar com todo mundo toda hora e perguntar o que acha a maioria, a minoria, não sei o que tem. Não, Deus me deu uma missão e vocês seguem, ponto, acabou. Quem não quiser, cai fora. Agora, cair fora porque não gosta, não acha legal, aí cada um com Deus, se vire. Se vire. A igreja cristã não é assim, não pode, não tem eu na igreja cristã, tem nós. Tem nós, e há funções na igreja cristã. Só que, como o texto aqui colocou muito bem, os tolos estão satisfeitos consigo mesmo. Eu sozinho, pronto, esses são os tolos, certo? Então aqui nós temos tolos e temos sábios no texto. Esse pode falar o que quiser, pode, porque isso, porque aquilo, pode falar o que quiser. O texto é claro. E quando eu digo texto, não é só provérbios. Os textos são claros. Agora eu vejo o pessoal querendo discutir com Deus. Não concordo com isso e tal, mas quem sou eu? Quem é você para concordar ou não concordar? Olha, e até pode não concordar. O problema e a tolice é
não concordar com Deus e querer dizer que é cristão ou cristã. A Sheila colocou morto não tem vontade. Mas a ideia não é ser... Hoje a mensagem não é eu morro, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A mensagem hoje é eu quero realizar os meus sonhos, eu tenho o direito de ser feliz. Eu vou sozinho mesmo. Essa é a mensagem hoje. A mensagem não é estou morto, sou servo. Não é essa a mensagem. Então, esse é o tipo de evangelho que infelizmente se prega e se vive hoje. Agora, Deus tem um propósito na vida individual das pessoas? Tem. Mas esse propósito individual, ele nunca vai suplantar, ele nunca vai superar, ou passar, ou aniquilar e extinguir o propósito congregacional ou como corpo. Nunca vai. E eu falo isso tranquilamente porque as duas coisas têm que caminhar junto. Dentro das funções que Deus estabelece. Olha o mundo que a gente vive hoje. Olha o mundo que a gente vive hoje. O mundo que a gente vive hoje é muito complicado. As funções foram completamente exterminadas. Eu não concordo. E é interessante como a maioria das pessoas que eu vejo falar eu não concordo, são pessoas que não têm o mínimo de conhecimento. Mínimo de conhecimento. E olha só. Existem aqui, o User12 e a Ana Paula Visconde. Eu sei quem vocês são. Então, se não quiserem ser bloqueados, para de escrever besteira aqui e deixa a gente refletir sobre o texto bíblico aqui, faz favor. Eu sei quem está escrevendo aí. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha função há mais de 20 anos é ler pessoas. Então, uma frase, eu já sei quem é. Por uma frase que eu estou deixando aqui, estou deixando, mas já está enchendo já aqui, porque o pessoal quer participar e tudo, e fica com esse besterol, sabe? Pessoas tolas. Sim, Darwin, com certeza. Pessoas tolas não querem seguir. Porque vivemos um mundo de independência total hoje em dia. Vivemos um mundo onde cada um tem o seu próprio evangelho, a sua própria sabedoria, a sua própria ideia, Vivemos um mundo assim hoje em dia. Agora, imagine se você só for seguir uma pessoa, um líder, vamos colocar aqui agora há pouco. Muitos são perdidos, estão frustrados por causa do líder, né? Será? Alguém obrigou você a ficar com esse líder? Não. Eu vivo uma vida frustrada porque o líder lá na igreja é assim incessado, mas alguém obrigou você a ficar ali naquele lugar? Então cai fora. Muitas mulheres frustradas por conta de homens tolos. Resolve isso no joelho. Resolve isso na oração. Resolve isso na sabedoria, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Mas hoje em dia, o que a mulher vai dizer? Não, é por causa do homem. Mas a Bíblia está falando que é a mulher que edifica a casa. Você entende? Que a gente vive num mundo hoje que fica sempre procurando os culpados. A gente, por exemplo, vem aqui para aprender e melhorar a nossa vida. Porque nós não vamos acertar sempre. Nem eu, nem você.
Nós não vamos acertar sempre. A questão é, eu sou humilde o suficiente para buscar entendimento dentro do texto bíblico e entender como eu posso temer mais a Deus, como eu posso ter um relacionamento mais saudável com Deus e a partir daí eu possa ter sabedoria. Eu estou disposto a isso, disposta a isso, ou eu vou ficar nessa ladainha ainda procurando culpados? Isso é tolo. Tolos fazem isso. Loucos, o texto está dizendo, são loucos. Em outro texto vai dizer, loucos, perderão a sua alma daqui a pouco. Conhecer a Deus e viver isso, a gente tem que parar com esses jargões. Qual que é o estilo de vida que você está vivendo? Porque não adianta a gente ficar com esse negocinho de porque Pedro estava muito nervoso, Pedro cortou a orelha de Malcolm, porque Pedro fez isso, Pedro se precipitou. Não adianta a gente fazer isso aí enquanto Judas está na surdina, quietinho, só fazendo por trás as coisas. Não resolve. A gente tem que temer ao Senhor e melhorar. Tá errando? Então melhora. E essa é uma boa oportunidade para a gente entender como faz para ter sabedoria e o que é essa sabedoria. E como é que a gente pode melhorar para viver uma vida sábia. E sabe o que é interessante? É que a história de cada um, ela mostra. E a história, ela não é feita, ela não é resumida em um momento, não é resumida em uma situação específica. E aí eu digo o que o texto falou, se você está convivendo com pessoas assim, cai fora, em vez de ficar falando dela, cai fora. Como eu fiz em alguns momentos. Talvez o user não saiba, mas foi eu que caí fora dessa situação. Viu, user? Vocês são muito tolos, cara. É muita tolice. Gente do céu, parece na minha época lá, ginásio não, parece o primário. É muita tolice, né? De todas as pessoas aqui, olha, que o texto está falando, né? Essas pessoas têm pressa em fazer o mal. Eu sei quem é, Érico, eu sei quem é, ok? Esse user aí. Use e a Ana Paula aí. É a mesma coisa que aconteceu na outra live. Bom, acho que é sobre esse tipo de pessoa que nós estamos falando aqui agora. Ok? É sobre esse tipo de pessoa que nós estamos falando aqui agora. Eu não vou citar nomes, eu não quero entrar nesses negócios aí, porque é exatamente isso. Se tem pessoas assim ao seu redor, então caia fora dessas pessoas. Não fique perto, não caminhe com pessoas assim. Esteja sempre na dúvida, esteja sempre pronto a perdoar, sempre pronto a dar conselho, sempre, ok? Mas não caminhe junto. Não caminhe junto. Ok? Tome cuidado. Certo? Tome cuidado. E não fique prestando atenção nesse pessoal, não. Tá? Não fique prestando atenção, não. Vamos aqui, ó. Tem perguntas sobre aqui, a questão de Provérbios, capítulo 1, sobre sabedoria, sobre essa temática aqui, porque eu estarei falando aqui várias semanas, várias segundas-feiras, tá? Lembrando a você que agora a gente vai ter aula... aula não, a gente vai ter lives aqui segunda, quarta e sexta, tá? Então já tô dando a letra aqui para esses intrusos que vêm aqui para atrapalhar a nossa live, certo? Mas segunda-feira eu vou trazer sempre uma série para vocês, tá bom? Às quartas-feiras a gente vai ter um tempo aqui de bate-papo, eu, Érico, Darwin, às vezes mais um convidado e tal. E na sexta-feira vai ser uma live aqui de
de reflexão, uma palavra, etc. Tá bom? Maravilha. Tem perguntas? Coloquem perguntas aqui. Ó. Qualquer pessoa que estiver aqui, coloque pergunta que eu já respondo. Pode colocar. Ana Paula aqui, que não é Ana Paula, também pode colocar sua pergunta aqui. Ana Paula, que não é Ana Paula. Fica tranquila, tá bom? Desde que sejam perguntas que façam parte aqui. E eu vou responder com todo prazer, como eu sempre respondi, tá bom? Durante 17 anos nunca fez uma pergunta bíblica, mas pode fazer hoje aqui, sem problema algum, tá? Vamos lá. Essa série sobre sabedoria, que vão ser várias segundas-feiras, alguns trechos vão ficar disponíveis no YouTube para vocês. A série completa vai estar na Escola Divergente depois, tá bom? O último versículo aqui diz assim, ó, versículo 33, mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Interessante. Interessante o que Deus coloca aqui, né? Sobre segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Quer dizer, não significa que não vai ter problemas, né? Mas a sua postura, sua reação. E eu estava pensando nessa semana passada, realmente. E pensando em algumas atitudes minhas, como eu errei em responder certas coisas, em ficar irado com outras coisas. Puxa vida, como eu errei nesse aspecto, em dar ouvido, sabe, para algumas pessoas e querer provar alguma coisa ou responder, e como isso é tolo, né? Fazer isso é tolo, porque responder um tolo é uma tolice. Brina, Everton, sabedoria também é silenciar nas afrontas e se afastar? Sim. A sabedoria, Brina, como eu falei no início, não está relacionado com aquilo que você vai falar. Mas a sabedoria está relacionada com a sua ação e reação diante das situações. Então, a sabedoria em si é a junção do conhecimento com o temor ao Senhor, que tem a ver com seus valores e princípios, né? Nós estamos falando da sabedoria de Deus, tá? Para a nossa vida. Então, isso é muito importante, né? E com o tempo a gente vai desenvolvendo isso. Quanto mais a gente vai conhecendo, se relacionando com Deus, quanto mais a gente vai se aprofundando em Deus, na palavra, vai lendo livros, vai analisando, vai vivendo nesse mundo aí, mas através desses valores, desses princípios, pronto, né? Mas a gente vai afinando a sabedoria dentro de nós. Agora, se a pessoa não vive, por exemplo, uma pessoa que fica em casa, ali ó, no celular, na internet, internet, televisão, vai para o trabalho, volta, internet, televisão, vai ter sabedoria como? Tem que viver lá fora. Tem que ir lá fora para viver. Sabedoria é lá fora que a gente vai realmente fazer com que isso aconteça na nossa vida e através da nossa vida, certo? Venho poucas vezes em suas lives, você segue uma sequência de estudo ou temas aleatórios. Segundas-feiras, uma sequência de estudos, ok? Quarta-feira é outro tipo de live, sexta-feira é outro tipo de live, mas essa sequência aí com séries às segundas-feiras. Beleza, Maurício? O Vinícius ouviu, está parabenizando. Valeu, Vinícius, um abraço. Vinícius da Lu, valeu. Maravilha, vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta aqui a respeito de sabedoria ou qualquer situação, ou se quiser colocar uma situação aí da sua vida, do dia a dia também, pode colocar e aí a gente te ajuda, tá bom? Olha só, olha essa frase que eu escrevi aqui, ó. Sabedoria, presta atenção nisso, ó. Sabedoria é um processo de decidir de forma adequada
o confronto entre as suas demandas internas com as possibilidades que o mundo te dá. Então, sabedoria é o processo de decidir de forma adequada, o confronto entre as demandas internas com as possibilidades que o mundo te dá. Então, isso é sabedoria, tá bom? Inteligência, capacidade para aprender. Conhecimento, o que se aprende. Sabedoria, como se aplica aquilo que se aprende. Ok? User 12, você é sábio, né? Vou deixar as outras pessoas responderem isso a meu respeito, tá bom? Procuro ter sabedoria e lidar com sabedoria. Se eu sou sábio, as outras pessoas podem dizer, ok? Se esse conhecimento colocado em prática na vida de outras pessoas, se isso foi bom, se isso as levou mais perto de Deus, se isso ajudou a transformar para melhor a vida delas, elas podem dizer se sim ou não, né? Algumas vão dizer que sim, outras talvez vão dizer que não. Isso é normal, né? Na vida do próprio Salomão, que foi rei, também foi assim. Na vida do próprio Jesus, tem gente que diz até hoje que Jesus é um idiota, como um professor da minha filha falou na sala de aula um tempo atrás. Então, é melhor as pessoas dizerem e não eu, ok? Valeu, Érico. Já demonstrou sabedoria não se elevando. Parabéns, meu irmão. Tamo junto. Quarta-feira, live. Realmente seguimos. É verdade, o Érico tá lembrando aqui, ó. Quarta-feira a gente vai ter uma live, né, sobre realmente seguimos a Jesus. O que é seguir a Jesus? A gente vai ter um bate-papo. Eu, o Érico e o Darwin vamos estar conversando aí a respeito. Você pode mandar sua pergunta. De repente, você pode entrar ao vivo com a gente também. Agora, preciso lembrar você que essa live vai ser somente em uma plataforma por enquanto. Essas lives de quarta-feira, tá? Com a participação de várias pessoas. A Lu colocando fundamental os seus ensinamentos. Então, tem sido importante para a vida da Lu, da Jussá. Que bom, fico feliz aí que várias pessoas... Agora, é o que eu disse, ó, acho que é a quarta vez que eu estou dizendo isso, né? Aos olhos de outra pessoa, ou de alguma pessoa, você não... Ou eu não vou ser sábio, vou ser tolo. Aos olhos de outra pessoa, eu vou ser mal... aos olhos de outra pessoa, isso é natural, ok? Isso é natural, certo? Então, né, a sabedoria também está em nós reconhecermos que pessoas podem ter suas opiniões e podem não gostar, e, enfim, né, o que eu estou ensinando aqui para alguém pode ser algo maravilhoso e transformador para a vida, para outra pessoa já pode ser um negócio muito agressivo, totalmente ruim e tal, e pronto. Mas aí ela resolve como? Se ela tiver sabedoria, ela aperta o botãozinho ali e pum, pronto. Entendeu? É simples, né? Agora, não há sabedoria quando se faz outras coisas, né? Agora há pouco, por exemplo, com uma pessoa no WhatsApp ali, a pessoa mandou, no mínimo que tem aqui registrado, 300 e tantas mensagens. Então, aí já não é sabedoria, né? Enfim, a Pri, agora chegou aqui, Pri. Minhas respostas não estão aparecendo, agora chegou. Deixa eu só pegar aqui, abrir aqui, ó. Eu estou lendo aqui o texto só, que o Maurício perguntou, tenho dúvida naquela passagem, Daniel 2:21, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento, ou ciência, né,
aos inteligentes e tal, né? Aqui, Maurício, o texto está falando sobre, está contando uma história. A história de que Deus, nesse momento aqui, Deus revela para Daniel o sonho do rei. Ok? Então aqui é vamos colocar, é um movimento completamente diferente. A gente precisa entender como Deus se manifesta no Novo Testamento e como Deus se manifesta no Antigo Testamento. Então aqui no Antigo Testamento, Deus vem e se manifesta para Daniel, uma experiência que ele dá, não é padrão isso, uma experiência que ele dá a Daniel para que Daniel revelasse a respeito do sonho que o rei teve. Então, Deus dá sabedoria a ele ali. Agora, os princípios da sabedoria aqui é o mesmo. Temor ao Senhor. Daniel vivia com o Senhor, então seus valores, seus princípios, etc. E ele era bem preparado nas outras coisas também. Tanto é que os jovens que foram escolhidos para ir para a Babilônia eram jovens preparados. Então, o princípio que eu ensinei aqui da sabedoria é o mesmo. E Deus faz com que Daniel tenha esse êxito aqui. O princípio é o mesmo. Tá bem? Vamos de sabedoria. Deleite do Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Pronto. O religioso acha que Deus é o nosso garçom nessa passagem. O sábio entende que se a sua satisfação está nele, seu coração só tem a vontade do Pai. Exatamente. Exatamente. Né? A vontade do Pai, não é a nossa vontade, é a vontade do Pai. E a vontade do Pai é diferente da nossa muitas vezes. Ok? Nesse mundo que nós vivemos, a gente precisa entender qual que é a vontade do Pai. Às vezes eu fui muito criticado por um negócio que eu fui muito criticado já por uma questãozinha que às vezes eu ouvia, eu falava assim, olha, não é bem assim. Ai, Deus pensa nos nossos mínimos detalhes, né? Por quê? Porque, aquele batonzinho que eu queria tanto, Deus fez questão de me dar aquele batonzinho. Aquele tênis que eu queria tanto, Deus fez questão, aquela marca, aquela cor exatamente tal. Eu entendo que essas coisas acontecem, mas a gente tem que tomar cuidado para que esses detalhes irrelevantes da vida se tornem princípios ou se tornem propósito de Deus aqui. A gente precisa parar e refletir um pouco sobre isso. Baseado nisso que o Érico colocou aqui, né? Quando vivemos com Deus, a nossa vontade passa a ser a vontade de Deus. Nós passamos a conhecer a vontade de Deus e ter prazer nessa vontade. É algo espiritual que acontece dentro de nós. Eu não imaginei que eu teria certas vontades quando eu abandonei minha vida no passado e fui viver só no reino de Deus aí e tal. E fui muito criticado, por exemplo, né? Eu fui criticado porque você é desnaturado, você abandonou a família? Não. Só porque eu não quero ser um empresário, magnata? Então, não. Tem que pensar primeiro na família, tem que pensar primeiro em Deus, tem que pensar primeiro... E fica sempre essa briga, e não, eu tenho que, na verdade, viver o que Deus quer para a minha vida, para minha família, etc e tal. Agora, dá uma analisada quais são os desejos que tem no seu coração. Dá uma analisada quanto você gasta de tempo, dinheiro, energia para realizar esses desejos. Só fazendo isso você já dá uma comparada com Jesus. Porque Jesus tem como... Eu vou usar prioridade, tá? Mas não é essa a palavra. Ele tem como prioridade aí, entre aspas, o reino de Deus. E quantos desses desejos nossos têm a ver com o reino de Deus? E quantos desses desejos que vivemos têm a ver com as coisas terrenas? Pare e dá uma refletida sobre isso. Então, a sabedoria divina tem a ver com isso, né? Entenda que a sabedoria não é uma varinha mágica para resolver problemas.
Você conseguiu entender que sabedoria não é uma varinha de condão, não é um botãozinho que eu aperto para resolver problemas. Ela também se manifesta numa situação assim. Mas não é isso, sabedoria. Sabedoria é para viver, não é para resolver problemas simplesmente, é para viver. A questão é que grande parte das pessoas, elas querem buscar uma certa sabedoria só na hora de resolver um problema. Não adianta, não se adquire sabedoria na hora de resolver problema. Na hora de você resolver problema, você usa a sabedoria que tem, não se adquire sabedoria. Ah, tô com um problema, vou lá comprar agora um pouquinho de sabedoria para resolver um problema. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem gente aí que não fez isso durante a vida e agora está com problema e acha que fazer uma oração, pronto, já vai ter sabedoria, vai resolver tudo e tal. Ah, minha filha. Ah, meu filho. A sabedoria nos ajuda na resiliência? Com certeza. Maurício está perguntando. Com certeza, Maurício. Com certeza, porque a sabedoria nos ajuda a julgar as situações, os momentos, né? Nos ajuda a entender como reagir ou agir naquela situação. Eu não posso padronizar um tipo de reação. A resiliência é isso, é você entender o contexto e se adaptar ou adaptar a sua reação de acordo com o contexto para que alcance êxito naquilo que é necessário. Certo? Que é o que eu li agora há pouco aqui. Em outras palavras, a ideia é, você realmente precisa? O que Jesus acha do seu desejo, o Érico colocando aqui? Na minha vida cotidiana, meu agir, pensar, falar e ser ajuda pessoas a enxergar a Jesus? Pois bem. As pessoas, quando elas se reúnem com você, tem Jesus no meio da conversa? Tem Deus para resolver as coisas? Lembra daquela ideia de ficar falando mal dos outros? Falar não é o problema, mas qual é o propósito disso aí? Olha, fulano tá mentindo, viu? Que nem o Paulo lá fala do Alexandre Latueiro. Esse cara tá aprontando, viu? Tome cuidado por isso. Ponto, ele orienta ali, traz edificação. Vai falar por falar, fazer por fazer. Sua vida é uma só, não separe igual religioso, dando nome de vida secular. É verdade. O pessoal fala, né? Minha vida secular, separa a vida secular, né? Não tem vida secular, tem vida. Tem vida. Agora, na minha vida tem o trabalho, tem a família, tem lazer, né? Tem várias vertentes na minha vida e eu preciso aprender a responder cada uma delas, tá bem? Então, agora, eu vou finalizar com o seguinte, não entenda que sabedoria é você ser um monge tibetano, quietinho, não é isso sabedoria, porque senão Jesus nunca foi sábio, Jesus não foi um cara assim. Jesus não foi um cara assim, ok? Jesus não foi um cara assim. Então, sabedoria não é isso. Uma pessoa que age com sabedoria não quer dizer que ela vai acertar sempre. Mas quer dizer que mesmo quando ela erra, ela vai conseguir parar e refletir sobre esse erro para restaurar aquilo que é necessário diante daquilo que ele falou ou fez. A sabedoria, ela caminha por aí, dentro de nós. Tá bom? Maravilha, jogados? Bom, hoje a gente iniciou essa série aqui sobre sabedoria. Às segundas-feiras eu estarei reunido com você aqui nessa série Sabedoria, no próximo capítulo 2 de Provérbios. A gente vai estar refletindo aqui e vamos até não sei aonde, ok? Com Provérbios. Às vezes eu posso abordar 2 e 3 e por aí vai. Tá bom? Mas nós vamos ficar falando sobre provérbios aqui durante algumas semanas, tá? Depois vai vir outra série
Vocês vão ter vários momentos da série no nosso, nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, mas a série completa vai estar à disposição lá na Escola Divergente, tá bom? Lembrando que quarta-feira eu, o Érico e o Darwin vamos estar aqui reunidos nessa rede social aqui. A gente vai estar batendo papo, conversando, vai ter uma live todas as quartas-feiras. A gente vai estar trazendo um assunto, quarta agora, sobre seguir a Jesus, como é que é, e tem uns negócios pesados aí que a gente vai estar abordando com vocês, o pau vai quebrar, tá bom? Então chame outras pessoas, participe conosco, chegue no horário aqui para a gente conseguir aproveitar mais também esse tempo de bate-papo. E às sextas-feiras eu tenho uma live com vocês diferente também, e nessa sexta você já vai ver, tá bom? Deus abençoe, um beijo no seu coração, que a minha oração é para que Deus te dê sabedoria, mas que o Espírito Santo te incomode hoje a você conhecer mais as Escrituras, se relacionar mais com o próprio Senhor, ok? E que tudo isso se transforme em sabedoria na sua vida, para que você possa ter uma vida mais leve, uma vida mais confiante, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Um beijo no seu coração, Deus abençoe todos vocês aí. Valeu mesmo, obrigado por ficarem comigo aqui. A gente se encontra na quarta-feira e também lá no grupo de WhatsApp da comunidade. Valeu!